Olá, boa tarde a todos e bem-vindos. Antes de mais, apresentações, o meu nome é Tiago Ribeiro, sou responsável pelo desenvolvimento de negócio da nós, mas eu diria que mais importante, e antes de passar aqui pelos colegas de painel, era dar as boas-vindas a todos os presentes, aos vários participantes na competição, aos mentores, aos membros do júri, aos oradores, mas também aos vários parceiros envolvidos. Esta é enfim, uma roundtable focada no tema do public transportation, mas na realidade sabemos que os transportes públicos é uma âncora para discussões, ou pode ser uma âncora para discussões um pouco mais abrangentes, mobilidade urbana no sentido lato, melhoria da qualidade de vida das pessoas, sustentabilidade, portanto, claramente é um tiro de partida para uma boa discussão, mas que sabemos que toca num conjunto de outros temas, que eu penso que vamos, em parte, certamente abordar durante o nosso painel. Como sabem, podem colocar questões durante esta discussão e que tentaremos, na medida do possível, usar os últimos 15, 20 minutos deste ponto enfim, para tentar dar essa resposta. E, portanto, vamos tentar tornar esta sessão o mais interativa possível neste contexto virtual, mas tenho a certeza que ainda assim conseguiremos criar aqui uma dinâmica muito engraçada. Portanto, antes de mais, daria também aqui as boas-vindas aos membros do painel e gostava só de partilhar convosco um pouco, enfim, o nome, mas também um pouco o papel enfim, e a experiência de cada um dos colegas, porque acho que temos aqui um painel bastante rico, com visões complementares que vão do mundo académico ao mundo empresarial, que dão uma visão mais também do ponto de vista de Estado, de visão de governo, mas também depois tentaremos ser um pouco mais práticos, trazendo casos específicos de laboratórios que estão enfim, que estão ativos e que têm-nos permitido extrair aqui visões muito concretas e de aplicabilidade prática. Portanto, começaria por apresentar os colegas. Portanto, a Teresa Galvão é professora na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tem um PhD em Engineering Sciences, e publicou recentemente como coautora um estudo particularmente específico neste contexto, sobre a aplicação enfim, da troca de informação colaborativa no contexto específico dos transportes públicos urbanos. Portanto, eu diria que nos poderá aqui ajudar enfim, a partilhar um pouco quais as melhores metodologias na utilização de dados para passarmos da teoria à prática. A Patrícia Esteves é arquiteta na divisão de mobilidade da Câmara Municipal de Matosinhos, a autarquia que lançou aqui algumas iniciativas pioneiras, tanto como o Laboratório Vivo para a descarbonização de Matosinhos, no sentido de explorar soluções que permitam diminuir a poluição e o conforto urbano no sentido lato, que obviamente toca também na temática da mobilidade. Em Matosinhos também existem um conjunto de outras iniciativas, nomeadamente o Matosinhos by Air, também em parceria com o CEIA, focado na construção de novos modelos de mobilidade, e penso que a Patrícia poderá trazer para esta discussão uma visão muito prática, uma experiência muito concreta, neste caso em Matosinhos, e partilhar eventualmente algumas lições aprendidas. O Tiago Pimentel enfim, é um engenheiro civil com um percurso muito focado no setor dos transportes e na modulação dos seus sistemas, e tem, em concreto, um papel técnico especialista no gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade, e em concreto, nesta temática dos transportes públicos. Acredito que o Tiago poderá aqui partilhar connosco a perspectiva muito concreta do Estado nesta temática da estratégia para os transportes públicos, e mais do que isso, até como é que cruza com a utilização de dados e como é que os dados podem ajudar a tomada de decisão. O Nuno Santos, enfim, é um profissional com uma longa experiência no contexto da analítica avançada, tem, diria, mais de 20 anos de experiência empresarial, mas que cruza
com o facto de ser diretor executivo dos programas de mestrado e pós-graduação, especificamente em Business Analytics no ISCTE, e portanto eu diria que não só tem aqui muito valor a partilha da sua experiência, mas também esta visão que cruza a academia com o contexto empresarial e que me parece ser aqui um prisma muito interessante para tangibilizar mais uma vez esta conversa em contextos muito práticos, ok? Portanto, antes de mais, bem-vindos a todos e se me permitem, eu até avançaria já para uma primeira questão. Nós vamos, a bem da audiência, a bem da partilha de informação com a audiência, nós combinámos ter aqui um modelo de discussão relativamente aberto e, portanto, embora eu vá direcionar as questões para um colega específico de painel, eu diria que toda a complementaridade que se possa trazer para cada uma das questões, com complementaridade de visões, será muito bem-vinda. Portanto, se calhar uma primeira pergunta aqui que eu colocaria, em primeiro lugar, ao Tiago Pimentel. Enfim, eu diria que é mais ou menos, de senso comum a importância dos transportes públicos na sustentabilidade das cidades, no sentido lato. Eu acho que podia ser interessante, antes de mais, uma partilha sobre o que está a ser feito em Portugal nesta temática e, em específico, na componente dos transportes públicos, ou seja, como estamos a promover e que estratégias estamos a criar para promover a adoção dos transportes públicos, que, sem sombra de dúvida, permitem melhorar a dinâmica da mobilidade urbana no sentido lato, e uma segunda parte da pergunta, em que medida a digitalização ou o trabalho da informação pode ajudar nesta estratégia e na própria adoção. Obrigado, Tiago. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e partilhar a minha experiência com todos e com quem nos assiste. Cumprimentar os meus colegas de painel e também cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ver online. De facto, a mobilidade foi desde o início um eixo estratégico de atuação do governo. E de facto, a mobilidade é muito mais que transportes públicos, mas sempre foi visão deste governo que realmente os transportes públicos deviam ser o pilar, de facto, a coluna vertebral da mobilidade das cidades. E por isso houve sempre uma grande preocupação de procurar medidas com o objetivo de modernizar, tornar o transporte público mais atrativo, mais compreensível por parte dos utilizadores e por aí fora. Em termos de medidas, eu acho que foi feito muito. Podia ter feito muito mais, mas acho que foi feito muito na área dos transportes públicos em particular. Eu acho que há uma medida que foi revolucionária e que teve um impacto brutal, que foram as medidas de redução tarifária que foram aplicadas desde 2019. No fundo, surgiu um programa, que é o Programa PART, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que permitiu que, a uma escala nacional, fossem aplicadas medidas de redução do preço dos bilhetes e dos passes, que teve um impacto, eu diria, imediato no mercado e que, de facto, foi suprimir uma necessidade ou uma dificuldade na adoção deste tipo de modos de transporte, que, no fundo, é o preço de utilização dos mesmos. E, de facto, o que se observou depois da medida que entrou em vigor em abril de 2019 é que, rapidamente, houve um aumento da procura por transporte público como praticamente nunca se tinha verificado. Ou seja, de facto, realmente era uma necessidade que o mercado necessitava de um apoio e que se conseguiu. Eu acho que foi das medidas mais impactantes e mais visíveis daquilo que foi a política de governo dos últimos anos. Depois foram feitas muito mais coisas. Acho que houve uma grande preocupação na modernização e na renovação, tanto das frotas de transporte público, como também de todas as infraestruturas de apoio, nas estações, nos sistemas de biética, porque também achamos que é um aspecto, ou seja, a atratividade e a facilidade de utilização do modo de transporte público é uma forma também de captar mais pessoas. Curiosamente, nós estamos ainda a passar por um período muito conturbado, que foi a pandemia, que diluiu um bocadinho o efeito de todas estas medidas, mas o que é de facto é que nós pretendemos mantê-las no futuro, porque achamos que só assim é que conseguimos continuar. E depois há um aspecto que eu acho que foi muito importante também nos últimos anos, que foi transferir as competências de gestão e planeamento de todas as redes de transporte para o poder local, para os municípios e em muitos locais os municípios depois delegaram essas competências nas comunidades intermunicipais ou nas áreas metropolitanas.
porque nós achamos, e acho que é o que faz sentido, que é localmente que se percebe os problemas das pessoas e que se consegue resolver os problemas. E por isso esta transferência de competências foi algo que ainda que está a produzir efeitos, mas que eu sinto que é muito importante para aumentar a atratividade do transporte público e desenhar serviços de transporte público mais adequados às necessidades das populações. A digitalização tem um papel fundamental nisto tudo. Porquê? Porque um dos aspectos que nós consideramos que ainda é um passo que temos que ainda que dar é as pessoas que utilizam o transporte público conhecem bem o sistema de transporte público. Quem não utiliza o transporte público muitas vezes tem receio de utilizar porque não sabe utilizar o transporte público. As ferramentas que existem de compreensão, por exemplo, dos sistemas de autocarro, ainda é uma barreira que muitas vezes é difícil de ultrapassar. Eu penso que a adoção de ferramentas, de aplicações, de páginas na net, onde este conhecimento é mais facilmente transferido para os passageiros, vai ser fundamental. Por outro lado, também no âmbito da decisão política, a digitalização vai ter um papel fundamental. Porquê? Porque só com a muita informação que é produzida por estas plataformas, pelos sistemas de bioética dos operadores, é que nós vamos conseguir perceber onde é que estão as reais necessidades das populações. Nós, infelizmente, ainda tomamos muitas decisões com dados dos censos de 2011. Depois de 2011, tivemos uma crise económica muito profunda, houve já muitas medidas que depois foram implementadas depois de 2011 e nós muitas vezes ainda estamos dependentes desta informação para tomar decisões de como é que vamos investir nos transportes públicos. E por isso acho que tudo o que for ferramentas que permitam, por um lado, os utilizadores conhecerem melhor o sistema de transportes que está à sua mercê, entre aspas, e por outro lado, ferramentas digitais que nos permitam conhecer melhor os sistemas de transporte público e onde é que estão as falhas de mercado ou de serviço de transporte público, serão fundamentais para continuarmos neste caminho que eu acho que tem que ser fundamental, porque acho que está nas agendas políticas de todo o mundo, os transportes são considerados realmente como algo que tem que se atuar rapidamente, mas em termos de informação mais atualizada e mais rápida a obter, é difícil. E por isso tudo o que for ferramentas que nos permitam conhecer melhor o sistema e, por outro lado, ferramentas que permitam aos utilizadores conhecer melhor também este sistema, serão fundamentais para conseguirmos prosseguir este caminho de descarbonização, de sustentabilidade que se pretende não só para as cidades, mas para todos os territórios nacionais. Muito bem, Tiago, muito obrigado. Eu diria que é claramente um tema, eu diria que acho que adicionaria apenas que este é um tema mais de mudança até de culturas, de mindset, de rituais, não é? E, portanto, é claramente um tema que não muda de um dia para o outro e desse ponto de vista, o acesso à informação e depois trabalhar na experiência, na utilização dos próprios meios, como falámos há pouco, ajuda claramente a mudar culturas, a mudar rituais, etc. Portanto, isto é muito de pessoas também. Portanto, concordo totalmente. Sem dúvida, Tiago. Faria uma pergunta aqui à nossa colega Patrícia, até para ajudar agora a tangibilizar num caso concreto. A cidade de Matosinhos tem aqui sido pioneira num conjunto de várias iniciativas e, portanto, até poderia ter sido pioneira com uma iniciativa, mas foi pioneira com várias iniciativas, que eu diria que até que permitem, alegaria eu, mas em parte era esse o desafio nesta pergunta, já começar a tirar desde já algumas, não diria conclusões, mas talvez algumas lições aprendidas. E, portanto, talvez a pergunta que eu fizesse era, no caso específico de Matosinhos, qual é que é o ponto de situação atual? Estas iniciativas pioneiras já estão ou não a permitir extrair alguma informação? Já temos algumas pistas sobre como melhor atuar na temática da mobilidade urbana e em específico nos transportes públicos? E o que é que temos pensado a seguir? O que é que estão a pensar a seguir? Se já estamos em Matosinhos no ponto de passar por uma próxima fase nestas iniciativas ou precisamos também de dar tempo ao tempo face a esta mudança provavelmente cultural? Antes de mais, boa noite a todos também e a quem nos ouve.
Eu começo por referir, eu estou integrada na divisão de mobilidade e transportes e precisamente com um papel de apoio à gestão e acompanhamento das competências delegadas na autarquia, nomeadamente na área dos transportes. E nessa medida, a minha experiência é muito pragmática e prática, e antes de passar realmente à experiência do Living Lab e do sistema AIR, e chegámos lá tendo como base realmente um diagnóstico feito, como disse o Tiago, feito com base nos censos de 2011, com base no percorrer o terreno, enfim, com ferramentas que hoje em dia se identifica a necessidade e a possibilidade de serem atualizadas. Não obstante, o diagnóstico foi feito e foi isso que identificou problemas, necessidades, congestionamentos e que permitiu a consolidação da rede que temos atualmente, que foi alvo de uma expansão. Foram criadas novas já no âmbito aqui da pandemia, mas porque foi identificada a necessidade e o diagnóstico ajudou a isso. E tendo essa rede estabilizada e consolidada, então sim, houve oportunidade de começarmos a pensar nestes sistemas integradores de vários modos, de várias funcionalidades, sendo que neste momento, no que diz respeito ao transporte público, avançamos e no âmbito do Living Lab, avançamos com a disponibilização de informação online nos abrigos, por exemplo. Não estamos ainda em condições de disseminar isto no território todo. Pronto, há aqui ainda bastante trabalho a fazer. A experiência na divisão, neste momento, e no sentido de promover a adoção do transporte público, tem-se prendido mais, por exemplo, com a promoção de medidas de gratuitidade. Também explorando a questão de um sistema de bilhética simplificado e funcional, que é a questão de termos a rede toda integrada no sistema andante. E temos posto no terreno e operacionalizado medidas de gratuitidade, com um passe gratuito e que vem complementar as medidas adotadas a nível metropolitano e também do PARTE, e que temos o passe gratuito para os estudantes do secundário. Estamos agora neste momento a operacionalizar uma comparticipação para os estudantes do ensino superior a 50%, e o caminho neste ponto, estamos em condições de avançar, é realmente progredir para a gratuitidade e assim, e na perspectiva de mudar mentalidades realmente quanto à utilização do transporte público. Assim, o sistema AIR, neste momento, por exemplo, ainda não temos, ele funciona com a micromobilidade, com as trotinetes, o sistema de recompensa. Ainda não temos o transporte integrado no sistema, mas é o que se deseja e é o que
futuramente pensa vir a integrar. Agora, reconhece realmente a necessidade de continuar a trabalhar no sentido de integrar a informação toda que hoje em dia temos disponível, não é? Quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade e ultimamente que se fala de velocidade, não é? A questão dos 5Gs, mas reconhecemos a importância de continuar a procurar soluções de integrar essa informação, o tratamento dela e que ajudem nas soluções a adotar. Muito bem, muito obrigado, Patrícia, pela partilha enfim, das primeiras lições aprendidas e do estado destes projetos. Os projetos pioneiros são sempre os mais difíceis, mas também são, diria eu, os mais enriquecedores, no sentido de aprendizagem mais rápida dos caminhos a seguir e, talvez mais importante, também dos caminhos a não seguir, porque podem não ter depois impacto concreto, não é? Há muito a fazer. Seguir e dos problemas que surgem, e dos entraves, e pronto. Exato, é uma aprendizagem em múltiplas frentes, não é? Sim, sim, sem dúvida. Nessa linha, e faria aqui uma pergunta ao Nuno Santos. Pelo que vimos até agora, tanto pela participação do Tiago e pela participação da Patrícia, está-se a trabalhar em alguns fatores que eu diria, enfim, críticos, no sentido da gratuitidade, como falámos há pouco, de maior informação, argumentaria eu, até para melhor gestão de expectativas de quem está à espera de um transporte, maior transparência, etc. Mas levando este tema um pouco, abrindo um pouco esta discussão dos dados, na visão qual é que seria, na visão do Nuno, qual é que é a relevância dos dados na sua verdadeira amplitude e da tecnologia, no sentido lato, para as entidades que têm que atuar no planeamento e expansão das infraestruturas? Bom, antes de mais, Tiago, quero começar por cumprimentar todos, boa tarde a todos, e agradecer o convite, porque é uma grande honra estar aqui com todos vós. E também quero, como é evidente, felicitar toda a organização por mais esta iniciativa, por este Eurekathon, porque acredito vivamente que é precisamente trazendo estas mentes com novos olhos, com uma visão fresca para para problemas e causas sociais, que efetivamente nós conseguimos melhorar um bocadinho, nem que não seja um bocadinho. Olha, pegando aqui na tua questão, e também quero agradecer a introdução que fizeste, porque efetivamente eu tenho dedicado, provavelmente nos últimos 8, 9 anos, a minha vida profissional, como o faço ainda hoje, à área da mobilidade, e tenho procurado sempre associar sempre a vertente científica e académica com a vertente profissional, até para nos dar uns olhos de perceber o que é que se está a fazer no mundo, o que é que se faz aqui ao lado, o que é que se faz em toda a Europa. Olha, relativamente à importância dos dados, eu sou obviamente suspeito, eu sou uma pessoa de dados, e portanto eu não posso dizer que os dados não são absolutamente fundamentais. Aliás, foi o Tiago e foi a Patrícia que efetivamente fundaram e que pura e simplesmente responderam por mim. Ou seja, sem dados não conseguimos efetivamente tomar decisões. E eu tinha aqui um conjunto de ideias, das notas que tomei agora, que acho que são importantes para alguém que é de dados. Eu tenho trabalhado nos últimos 8, 9 anos com todas as metodologias possíveis para trabalhar mobilidade. E hoje, efetivamente, há várias técnicas, várias metodologias para endereçar e recolher esta informação, para procurar medir a mobilidade. Desde os típicos travel surveys, aos típicos traffic counts, até dados GPS, GSM e outros dados de sensores. E a primeira ideia-força que eu queria transmitir era: hoje em dia temos um conjunto de tecnologias e de metodologias que nos permitem ter várias recolhas, vários sinais sobre a mobilidade. Não há metodologias perfeitas.
todas as recolhas têm limitações. E temos que ter essa consciência, mas conseguimos medir. E hoje estamos num estágio de maturidade em que medimos mais do que nunca. Provavelmente daqui a 5 anos vamos medir mais, mas hoje estamos em condições de saber muito mais do que sabíamos há 5 anos. E, portanto, tal como, por exemplo, o Tiago e a Patrícia disseram com projetos inovadores, que muitas vezes estamos a olhar com uma visão de retrovisor para os censos de 2011, não é? Hoje nós estamos na década de 20 do século XXI, já houve formas de tentar monitorizar e controlar efetivamente a mobilidade. O que é que se passa hoje? Eu acho que, e sendo uma pessoa de dados, uma pessoa com uma enorme paixão sobre tudo o que são os dados e o que é a medição, e particularmente da mobilidade, eu acho que nós hoje temos muitos dados, temos provavelmente e muitas vezes dados até em excesso. Ou seja, nós temos que ter os dados certos, os dados relevantes. E acontece que a mobilidade é um fenómeno complexo de medir. É provavelmente dos fenómenos mais complexos, porque estamos a olhar para pessoas no tempo e no espaço, e elas mexem-se, e mexem-se de forma heterogénea. E medir é complicado. E eu diria que o principal desafio neste momento não é dados, porque dados existem de várias fontes, como eu estava a dizer, e eles estão disponíveis. O principal desafio são as pessoas, e vou dar-vos a minha experiência particular, que é a mobilidade é uma realidade multifatorial. E tipicamente, e isto é como dizer que o Porto está a norte para mim, que eu estou em Estácio, duas pessoas a lerem o mesmo livro tiram ilações diferentes. E se eu olhar com os olhos, e creio que tanto a Teresa como o Tiago ou a Patrícia não me levarão, mas se eu olhar só com os olhos da engenharia, focado na prestação do serviço para a mobilidade, eu não vou entender os olhos das ciências sociais. E para mim, a forma como devemos começar a olhar no próximo patamar, e é esse o desafio, e são esses novos olhos que eu acho que todos os concorrentes deste Eurekathon podem trazer, porque trazem olhos diferentes. Nós temos que olhar para a mobilidade como mais uma dimensão do comportamento humano e, portanto, como algo comportamental. E como algo comportamental, isto porquê? Porque nós estamos a tentar e a procurar ter aqui medidas hard para tentar penetrar em novos segmentos-alvo. Mas não sabemos se, por exemplo, caminhar para a gratuitidade, se efetivamente vai de encontro ao que são as necessidades dos segmentos-alvo onde não penetramos. Eu creio que terão lido ainda neste sábado, não é? Apesar de todas as medidas, e que a pandemia veio, como o Tiago sublinhou e bem, veio de alguma forma complicar todas as medidas e todo o processo que estava a ser feito. Creio que leram, passa a publicidade no Expresso, um artigo da Raquel Albuquerque, que fundamentalmente o que vem dizer é houve uma quebra da procura dos transportes públicos. Ou seja, e isso é notório e evidente. E há segmentos-alvo, nós temos é que perceber quem são os segmentos-alvo que eram tipicamente utentes do transporte coletivo e que abandonaram e porquê, quais os seus motivos. A gratuitidade nós não temos garantias que nos faça penetrar em segmentos-alvo que provavelmente nunca irão aderir ao transporte coletivo. Nós temos que entender a mobilidade e estudar a mobilidade quando eu digo de um eixo mais comportamental, tem a ver precisamente com isso. É que temos que começar a olhar para o utente do transporte coletivo como um cliente. E hoje como um cliente, o que é que este cliente quer? É um cliente exigente, é um cliente que quer conveniência, quer convergência, e lá está a própria integração. Quer ter o controle, e daí eu ter que o instrumentar, quer efetivamente ter todo um conjunto aqui de aspectos de colaboração, quer soluções colaborativas, quer ao mesmo tempo ser tratado de forma personalizada. E o caminho da personalização só se vai fazer mesmo com dados. Portanto, tratar os dados existem, e em jeito de remate final, para não roubar mais tempo, Tiago, os dados existem. Eu acho que a chave e o novo desafio que nós temos é que precisamos de ter, efetivamente,
os olhos da engenharia, da psicologia, da gestão, dos matemáticos, dos cientistas de dados, porque é uma realidade que tem que ser tratada de forma multidisciplinar, para eu ver todos os ângulos e ver o ângulo inclusive de como é que eu posso penetrar em segmentos-alvo que tradicionalmente nós diríamos que não vão utilizar o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Portanto, o desafio neste momento é olhar muito mais para o fenómeno sociológico do que propriamente para o fenómeno operacional. E os dados existem, fundamentalmente, e são necessários para isso. Muito bem, muito claro. Muito obrigado, Nuno. Na mesma linha, enfim, talvez até estendendo e evoluindo esta questão aqui para a nossa colega de painel, para a Teresa, e tendo em conta até enfim, o estudo efetuado nesta temática, como é que vê efetivamente, que benefícios é que vê e quais que aplicações é que vê dos dados, tanto na lógica, tanto na frente organizacional, portanto, Estado, empresas, etc., mas também na componente cidadão, ou seja, de que ponto de vista é que os dados beneficiam as entidades que têm de tratar da mobilidade e do planeamento da mobilidade, e beneficiam também os cidadãos, ou seja, não sei, talvez partilhar um pouco connosco os prismas que avaliou no estudo, trazendo para esta discussão, acho que poderia ser interessante, Teresa. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos, a toda a audiência e aos meus colegas. É com um imenso gosto que estou aqui nesta conversa. Eu trabalho em transportes públicos há mais de 30 anos e é mesmo sobre transportes públicos, por isso toda a minha vida foi transportes públicos. Como muitas vezes acontece em casa de ferreiros espeto de pau, não é? E eu não sou uma utilizadora frequente de transportes públicos. Isto é só uma breve introdução e já vou responder mais claramente à questão do Tiago. Há algo que eu como alguém que trabalha em transportes públicos, como disse há muito tempo, não sou assim tão velha, atenção, são 30 anos, mas foi ontem, está bem? E além disso, sou cofundadora e neste momento presidente de uma empresa muito ativa na área de desenvolvimento de aplicações para transportes públicos e que tem produtos no mercado. Há uma coisa que eu tenho que confessar, os transportes públicos são uma espécie de dentista. Toda a gente precisa, mas ninguém gosta. Todos nós sabemos que são necessários. É a única solução. Deixem-me ser muito claros aqui para as equipas que vão estar aqui neste fim de semana. Muito sinceramente, e eu quero dizer isto com toda a clareza, não vai haver alternativa. Não há outra possibilidade. Os transportes públicos vão ter que ser a solução da mobilidade, porque tudo o resto tem custos elevadíssimos. E se todos nós, cada um de nós, pagasse as externalidades negativas do nosso transporte, das nossas soluções de mobilidade, era impossível usar um automóvel. Nós todos, na prática, podemos dar às vezes esse luxo porque não pagamos o custo real, planetário, de sustentabilidade de ter um automóvel. E tenho feito muitos trabalhos com alunos e também no ponto de vista da empresa, tenho feito muitos trabalhos a perceber o porquê. Como tornar o transporte público atrativo, como captar, como estava a dizer o Nuno, o público-alvo, novos públicos-alvo. Neste momento, o transporte público é usado pouco, por muito que se faça, como parte, eu estive envolvida também no estudo do parte, é pouco usar transporte público, por mais que haja gratuitidade, por mais que haja partes. Como captar mais pessoas para o transporte público? Quem anda neste momento no transporte público é porque não tem alternativa. Foi abaixo, sim senhora, a procura por causa da pandemia, está a ser muito difícil recuperar, porque há alternativas. E enquanto, a minha sugestão é só, enquanto não penalizarmos fortemente o transporte individual, e se houver alternativas, as pessoas vão usar o transporte público, vão usar o transporte individual.
custa quem doer, doar quem doer, peço desculpa, é uma dura realidade, contra mim falo, mas enquanto não tiver um preço muito alto a pagar por usar automóvel, eu vou usar automóvel. Porquê? Tal como já foi dito aqui, porque o passageiro, o cidadão vai querer conveniência, e não há nada mais conveniente que um transporte porta a porta. Quer conveniência, quer fiabilidade, quer rapidez, e o transporte público por vezes não oferece isso. Agora, como é que invertemos isto? Em primeiro lugar, há que de facto torná-lo mais atrativo. Conseguimos ir buscar 5%, não faz mal, conseguimos ir buscar esses 5%. Pessoas que têm consciência ecológica, pessoas que são mais atentas à forma como o mundo está a mudar, gente nova e que compreende, e também muitas vezes não tem naquele momento a possibilidade de ter um carro, e que está disponível para tentar. Nessas situações temos que melhorar o transporte público naquilo que é possível melhorar. E aí os dados têm uma componente importantíssima. Fornecer informação em tempo real sobre o serviço esperado e as eventuais interrupções de serviço, atrasos, etc. E esses dados, embora existem, como estava a dizer o Nuno, são dados complexos pela quantidade, pelo peso que têm, porque são muitos, porque são em tempo real, porque é muita informação, e porque muitas vezes também estão em sistemas proprietários, aos quais é difícil aceder, e que para dar uma informação atempada ao passageiro ou ao cidadão é complexo. Vamos só fazer aqui um desafio que pode ser útil para as nossas equipas, ou para as equipas que vão estar aqui no fim de semana. Só fazer uma estimativa onde estará um autocarro, sabendo que ele está neste momento no sítio A, sabendo exatamente qual é a linha que ele está a seguir, saber se o autocarro vai chegar atrasado ou não dali a 2 ou 3 paragens, só isso é um desafio. Mesmo hoje, mesmo com os dados, mesmo tendo GPS, é difícil. E, aparentemente, não parece aqui nada de transcendente, mas é complexo. E, por isso, só este pequeno cálculo, se pensarmos numa outra questão, que é a intermodalidade, que é muitos dos passageiros não andam num único transporte, mudam para outros transportes, alternam o autocarro com o metro com o comboio. Se pensarmos que quando se pensa numa viagem, ela vai estar toda ligada e deverá estar ligada em tempo real, vemos que temos aqui um problema complexo de dados, de cálculo, de algoritmos e da prestação dessa informação de uma forma conveniente, rápida e fiável ao passageiro. Depois, isto tem a ver com a informação que eu posso dar ao passageiro. Mas temos uma outra questão muito, muito importante que também tem a ver com os dados. Tem a ver com a procura. Saber qual é a real procura de um sistema de transportes públicos é um desafio, além de ser interessantíssimo, como é óbvio, é extremamente complexo. Podem-me dizer, sim, nós temos neste momento dados, por exemplo, de bilhética, e no caso do Porto, que tem um sistema integrado de bilhética, como o Andante, permite-nos ter uma visão muito interessante sobre a procura real do que existe do transporte público. Mas só temos parte, por causa de todo o sistema de bilhética, não é? Só se sabe as validações de entrada, por isso não se sabe exatamente onde é que as pessoas saem, e isso tem que ser estimado, e também são dados gigantes, extremamente complexos de tratar, mas aí se calhar podemos cruzar, e aí também se calhar um desafio aqui para o Tiago, com os dados de telemóveis, com os dados de utilização de telemóveis, e por isso sabemos onde é que as pessoas estão, onde é que as pessoas estavam, onde é que as pessoas estão, conseguimos daí se calhar inferir as atividades, conseguimos saber mais ou menos para onde é que as pessoas estão, onde é que as pessoas estavam e para onde elas se dirigem, e o que é que vão fazer. E se nós soubermos o que é que as pessoas vão fazer, o que é que as motivou, o que é que as levou a dirigir-se àquelas horas, com aquele padrão de mobilidade entre aqueles 2 pontos, se calhar para quem está a gerir o transporte poderá pensar e criar serviços mais adaptados, mais personalizados às atividades das pessoas, porque na realidade ninguém entra em transporte público para passear, ou para por acaso até andam, mas isso é outra história.
Mas não anda por gosto, quer dizer, anda porque vai fazer qualquer coisa, não é? Anda porque... E já agora não resisto. Tiago, dá-me licença, só partilho aqui uma pequena história, porque é muitíssimo curiosa e acho que dá uma ideia da importância social do transporte público numa cidade. Aqui há alguns anos, pelo menos, no caso da CCP, havia muitas pessoas de terceira idade que andavam o dia inteiro no autocarro, para trás e para a frente, da frente para trás, porque os familiares não tinham onde as deixar, porque não pagavam e porque estavam distraídas, pronto, andavam para a frente, para trás, para trás, para a frente, por isso toda a gente já sabia quem era, o motorista já sabia quem era, as pessoas que regularmente entravam no autocarro cumprimentavam-nos, e havia um conjunto de pessoas para quem, na realidade, o autocarro era um serviço social, certo? Por isso há de facto pessoas, há passageiros que andam o dia inteiro, que obviamente confundem depois todos os cálculos que queiram fazer sobre as matrizes de origem e destino. Mas pronto, já me alonguei um pouco, mas só para dar uma ideia daquilo que se pode fazer com os dados. Teresa, muito obrigado. Sim, eu penso que o Nuno quereria complementar esta visão. Sim, Tiago. Aliás, até para promover aqui também alguma interação. Para promover alguma interação. Eu queria pegar no que a Teresa veio dizer, e efetivamente hoje qualquer operador de transporte está inundado de dados. E estes dados internos, sim, permitem, lá está, que é a grande preocupação, criar soluções colaborativas para o cliente, dar-lhe algum controlo, dar controle ao cliente, portanto, instrumentar o cliente. E estamos a olhar muito para o que é o lado da oferta e não estamos a olhar para o lado da procura. O que é que eu quero dizer com isto? Eu trabalho abundantemente com dados de telemóvel, há bocado disse, GSM, etc. Há várias metodologias e várias informações. Saber quais são, como a Teresa estava a dizer, as missões de mobilidade, ou seja, isso é relativamente fácil. Sim, os dados são gigantes, são imensos, mas é relativamente fácil. Eu até para ligar aqui com um ponto que eu tinha dito há pouco, eu acho que a questão e a pergunta que temos que fazer aos dados não é saber qual é a missão da mobilidade, ou seja, porque é que a pessoa está a utilizar o transporte público. A pergunta que temos que fazer aos dados é, espera, eu não quero saber quando a pessoa tem uma missão de mobilidade em que pode ou não utilizar o transporte público. Eu quero é saber quando ela está ao fim de semana. Quero saber se ela foi correr, se ela foi andar de bicicleta, se foi andar de bicicleta em família. Porquê? Precisamente para conhecer o estilo de vida desta pessoa, os hábitos comportamentais, para conseguir penetrar dentro do que efetivamente são novos segmentos, para ir de encontro à tal conveniência. Ou seja, a pergunta que se tem que fazer aos dados é ir para além do que é a operação, a estrita operação. E isso hoje é possível. Ou seja, porque se nós olharmos só exclusivamente para o que é a operação e focar na operação, nós estamos a ter uma visão parcelar. E felizmente, hoje, os dados e as metodologias de recolha de dados permitem-nos dizer mais, saber mais e caracterizar mais. Tanto do que são os clientes e utilizadores do transporte coletivo, como dos não utilizadores. Okay? E é essa caracterização que eu acho que nós devemos perguntar aos dados. Sim, muito obrigado, Nuno, muito obrigado, Teresa. Eu penso que a Teresa trazer aqui uma visão muito pragmática e desafiadora do tema, muito útil, e a visão do Nuno, que introduz aqui uma temática de propósito na utilização da rede de transportes, que cria aqui, enfim, uma camada adicional de informação que tem que ser trabalhada. Patrícia, penso que queria adicionar. Sim, se puder fazer só aqui um reforço muito rápido, que eu sei que o tempo é contado, de duas coisas que a professora Teresa mencionou, que é a importância da aferição dos custos da utilização do transporte privado e a aferição também do valor dos benefícios da utilização do transporte público. Se através dos dados, de outras fontes, conseguirmos fazer esta aferição, eu acho que era uma informação e uma mensagem importante, ainda na tónica da alteração de mentalidades, ou na percepção realmente das questões que estão em causa, pronto, para o utilizador
todo o tipo de mobilidade. A outra questão é da obstaculização do automóvel, com a qual eu tendo a concordar. A nível das autarquias, são por vezes medidas difíceis, porém, por exemplo, estudos pontuais em que se implemente isso para haver uma percepção do que é que ocorre quando essa obstaculização se põe no terreno, não é? É muito importante, porque por mais medidas de promoção do transporte público, promoção da eficácia, da eficiência, a quantidade de veículo automóvel privado a circular vai ser sempre em si um obstáculo a essa eficiência e a essa eficácia. Pronto, queria só reforçar a importância desses dois aspectos que acho fundamentais. Muito obrigado, Patrícia. Eu entretanto, estou a ver que temos aqui recebido algumas questões da audiência e na realidade ia fazer aqui uma pequenina malandrice aos meus colegas de painel, porque na realidade ia pegar aqui numa outra questão, que se me permitissem, colocaria ao Tiago e à Patrícia, e que tem a ver talvez qual o papel que achamos que a temática da eletrificação, da sensorização dos carros autónomos, portanto nós temos estado a falar muito de transportes públicos, não é? Mas se olharmos para a mobilidade urbana no sentido lato, o que é que estamos a pensar, tanto do ponto de vista, enfim, Estado, se calhar aqui mais para o Tiago, e que lições, e que talvez o que é que se está a pensar fazer em Matosinhos em concreto, nesta temática da eletrificação, sensorização e na temática dos carros autónomos, obviamente em timelines diferentes, temas mais curto-prazistas, outros mais médio-prazistas. Se me permite aqui esta pequenina rasteira, mas eu acho que esta pergunta é totalmente relevante nesta discussão. Tiago e Patrícia, como é que veriam esta temática da eletrificação, sensorização e carros autónomos a entrar nesta discussão? Não sei, posso começar por responder, Tiago? Sim, claro. Pronto, quanto à eletrificação e sensorização, também faz parte, por exemplo, do Living Lab e estamos atentos a isso, mas lá está. São medidas para já aplicadas pontualmente, mas também, mais uma vez, atentos e alertas para a necessidade e perspectiva fundamental que a sensorização trará no futuro do desenvolvimento da mobilidade, nomeadamente para a questão da automatização. Porém, neste momento, eu acho que subsiste aqui a falta de regulamentação para podermos avançar. Não há neste momento uma perspectiva de aplicação prática, mas estamos atentos ao que vai surgindo, que possibilidades é que surgem, mas uma lacuna que tem possibilitado ou que tem atrasado é a questão da regulamentação. E neste momento é muito embrionário ainda qualquer medida nesse sentido. E outro aspecto ainda, que é a questão da automação, da automatização ou da automação, em termos de mobilidade sustentável ou em termos a descarbonização, se estivermos a falar de eletrificação, resolve. Em termos de congestionamento e fruição da cidade, isto daqui num futuro ainda um pouco mais distante, mas não resolverá aspectos de congestionamento viário, pelo contrário, não sei, trará aqui alguns agravamentos nesse sentido. Era isso. Eu se calhar vou dar aqui uma visão um bocadinho mais de ficção científica, porque de facto é um tema que eu gosto muito, mas ainda só consigo imaginar o que é que vai acontecer, não consigo ter dados concretos, apesar de haver alguns projetos pilotos,
ultrapassando as questões regulamentares que acho que vão ter que ser resolvidas no tempo certo, e acho que já estão a ser discutidas, é algo que já está a ser trabalhado, mas ultrapassando todos esses obstáculos da parte regulamentar e legal e de proteção das pessoas, da parte dos seguros, isso tudo, assumindo que isso tudo funciona e que está tudo regulamentado, eu vejo algum otimismo a questão da automatização dos veículos. E segundo que perspectivas, e também gostaria de buscar um bocadinho algo que o Nuno e que a Teresa falaram há um bocadinho, porque de facto, eu em particular aqui nesse estado de habilidade, nós somos grandes apologistas do transporte público, mas também reconhecemos que o transporte individual tem o seu papel no ecossistema de transportes, e acho que temos que viver com tudo. Acho que, de facto, neste momento, o transporte individual devia ter muito menos preponderância em ambiente urbano do que tem hoje. Mas acho que há depois outras políticas de gestão de cidades que têm que ser analisadas de forma integrada por transportes públicos, nomeadamente, no fundo, os carros que entram na cidade porque têm um sítio para estacionar. Ou seja, se nós eliminássemos um cenário pouco provável, mas tudo o que era lugar de estacionamento à superfície, a redução dos carros seria automática. Agora, eu percebo também do ponto de vista político dos municípios, não são decisões fáceis. Voltando à automatização, onde é que eu acho que estão aqui os grandes benefícios? Eu acho que o grande benefício é que alguns problemas, ou bastantes problemas que existem ao nível de congestionamento nas cidades, são muitas vezes também por má utilização dos transportes, porque os condutores não cumprem com as regras, porque os condutores estacionam ou não deviam estacionar, e de facto, se nós damos esse papel a máquinas inteligentes, eu acho que vamos mitigar alguns destes problemas. Agora, eu concordo com a Patrícia, nós podemos correr o risco de o número de carros a circular aumentar com a automatização. É tudo cenários que estão em cima da mesa e eu não consigo ter uma visão clara, porque falta a experimentação neste sentido. Agora, eu acho que se as políticas de automatização forem feitas em conjunto com políticas de cidade mais sustentáveis, nomeadamente, não sei, tipo de exemplos, reduzir o número de estacionamentos para os veículos, criação de zonas onde os veículos não possam circular, aumentar, por exemplo, os corredores bus, que no fundo, muitas vezes o problema dos autocarros é que o seu desempenho é prejudicado pelo facto de estarem a ser influenciados pelos modos de transporte individuais. Se nós conseguíssemos criar corredores bus, mais corredores bus, já existem bastante, mas mais ao longo das cidades, o desempenho do transporte de autocarro seria brutalmente melhorado. E eu acho que o autocarro é o modo de transporte-chave nisto tudo, porque é o único modo de transporte que transporta massas e que pode ser facilmente ajustável a novas necessidades do mercado. O metro tem uma grande capacidade de transporte de massas, de transporte centenas de pessoas ao mesmo tempo, é fiável, não tem barreiras, mas uma vez construído, fica ali à linha. Não dá depois para desviar um bocadinho para o lado, se entretanto os hábitos de mobilidade mudarem. E é muito caro. E para além do preço que se funda em cada projeto de metropolitano ou de metro ligeiro, o que é que seja. O autocarro é um modo de transporte, eu acho que é um modo de transporte-chave na criação de melhores hábitos de mobilidade nas cidades, porque é o único que pode ser rapidamente, de um dia para o outro, ajustável. E por isso, respondendo à tua pergunta, Tiago, acho que a automatização pode trazer muitos benefícios neste sentido de que vai reduzir os problemas causados pelos humanos, entre aspas. Temos também o risco, e eu concordo com a Patrícia, podemos correr o risco de haver um grande volume. Outro aspecto que eu acho que é muito importante na automatização é que eu acho que vai potenciar os sistemas de partilha de veículos. Ou seja, se calhar fará muito sentido eu ter um carro, porque eu posso querer usar o carro de manhã, posso até não querer partilhá-lo com ninguém, mas sei que o carro pode ser utilizado quando eu chegar ao destino por outra pessoa. Não sei, são tudo cenários. Mas eu acho que o futuro vai passar por aí, não tenho qualquer dúvida, até porque é muito mais confortável. Um dos grandes benefícios do transporte público face ao transporte individual, é ainda pouco explorado, mas eu acho que é um dos grandes benefícios, é que o tempo que a pessoa passa no transporte pode ser utilizado para múltiplos fins. Pode estar a ver notícias, pode estar a fazer os jogos das bolinhas, pode estar a falar no carro também pode estar a falar com os amigos. Mas pronto, não é recomendável, mas também pode.
mas a partir do momento em que o tempo que nós passamos dentro do carro puder ser útil, a atratividade do transporte individual vai aumentar também. Por isso isto aqui é um balanço que é difícil ter agora aqui uma visão futura. Quer dizer, eu gosto muito de ficção científica e vejo alguns filmes e vejo muitos cenários, uns mais catastrofistas que outros. Mas eu acho que o futuro vai passar por aí. Acho que há muito potencial disso melhorar a mobilidade. Acho que tem que ser obrigatoriamente, e concordo com a Teresa, acompanhado de políticas, eu não gosto de dizer de ataque ao transporte individual, mas de desincentivo à sua utilização, tipo, porque eu acho que enquanto as políticas locais não darem um espaço público às pessoas, vai ser muito difícil desincentivar o uso do transporte individual. E por isso isto a mobilidade são temas muito complexos, tem muitas vertentes, e também concordo com o Nuno, dados já existem muitos, se calhar não estão sendo a ser usados de forma correta. Concordo também com o Nuno, porque dentro do transporte público há vários segmentos de mercado e é preciso começar a tentar compreendê-los melhor, perceber o que é que aqueles que não utilizam, que segmentos é que são estes, como é que cenouras é que nós conseguimos introduzir para vir captá-los. É um desafio que eu não tenho uma resposta, tipo, eu adorava ter, não tenho, senão já teríamos feito políticas mais nesse sentido, mas acho que trabalhando a informação é muito rica, é preciso saber exprimir a informação e tirar um sumo útil que suporte políticas e suporte decisões, mas informação há muita. Temos, o Nuno já disse as várias fontes de informação, não vou repetir, há muitas. O Google tem imensa informação, mas raramente partilha, as operadoras de telemóvel têm imensa informação. Informação há muita, temos que conseguir saber onde é que ela está e espremer e tirar as gotinhas de sumo que nos permitam tomar melhores decisões, mas é um grande desafio e fico muito contente de ter este tipo de eventos que tragam ideias, porque realmente, e concordo também com o que foi dito, se calhar cabeças que não estão tão envolvidas no tema, muitas vezes são mais disruptivas do que quem está aqui a pensar nisto há muito tempo. E porque, Tiago, força, Tiago, desculpa. Desculpa, se me permites, deixa-me só pegar nesse ponto que referiste, só para fazer aqui uma última pergunta ao Nuno e à Teresa, porque eu acho que ia tocar precisamente nesse tema, que é, há pouco tocaram muito no propósito, que é importante entender a motivação para uma deslocação, não é? Portanto, porque senão, enfim, nós temos que trabalhar na origem do desafio, não na parte observada, portanto, que é mais um output do que um input. E, portanto, se calhar a pergunta que eu faria aqui ao Nuno e à Teresa, mas muito em linha, Tiago, com os pontos que estavas a tocar, é... na vossa opinião, com bem ou com mal, conhecemos nós hoje em dia a verdadeira motivação para a deslocação, os perfis de deslocação, os locais de origem, locais de destino, os propósito, etc. Porque a partir do momento que concordamos todos que já existe muita informação, em teoria deveríamos hoje em dia conhecer esta motivação do ponto de vista muito detalhado e muito granular, mas não me parece que seja a realidade e por isso, se me permitem, fazia esta última pergunta ao Nuno e à Teresa. Teresa, respondo eu ou responde a Teresa? Se quiser, pode Força, Teresa. responder o Nuno e depois eu complemento. Bem, aquilo que eu tenho para dizer sobre isto é o seguinte. Informação organizada, tratada metodologicamente sobre as motivações, o que leva as pessoas a deslocarem-se num determinado meio de transporte individual público é aquilo que são os inquéritos de transporte, que são os inquéritos à mobilidade, que são feitos com alguma regularidade e procuram saber exatamente isso e que são feitos nas grandes cidades e que depois dão origem aos relatórios e depois fica-se a saber, mais ou menos, pronto, que aquilo aconteceu. Que isso, de facto, tenha uma grande influência nas políticas de transporte que derivam daí, já tenho as minhas dúvidas. Que sejam atualizados, porque esses inquéritos tipicamente são caros, esses inquéritos à mobilidade são da forma como são tradicionalmente feitos, porque são realmente feitos presencialmente, são caros, são muito caros, são feitos 10 em 10 anos, quando muito. Depois há outras formas, ou cada vez haverá formas mais diretas de fazer esses inquéritos. E podem ser usados mecanismos digitais para o fazer. E inclusive aplicações móveis, seja o que for. Aliás, podem-se utilizar aplicações de bilhética, as aplicações de compra de bilhetes ou de avaliação de bilhetes para precisamente fazer indagar algumas dessas motivações.
não é, na minha perspectiva, daquilo que eu sei, o conhecimento é muito empírico, o que existe é muito empírico e muito pouco organizado. Há, como já foi dito aqui várias vezes, há muitos dados que poderão ajudar a traçar muito melhor estes padrões de mobilidade. Mas, em cima disso, o saber que existem esses padrões de mobilidade é só o início da solução. Mas, sim, senhora, sabemos os padrões de mobilidade. E o que é que eu faço com isso? Como ajustar a oferta de transportes a estes padrões de mobilidade que eu conheço. Como fazer isto por forma a satisfazer as necessidades do maior número de pessoas possível. Neste caso, nunca se conseguirá satisfazer toda a gente. Portanto, isto é sempre um problema de objetivos múltiplos e por isso, para alguém ficar melhor, outro qualquer ficará um bocadinho pior. Mas o mudar completamente a oferta de transporte público, tendo em base um determinado padrão de procura ou de procura potencial, porque aqui o que interessa não é só a procura real, mas é também a procura potencial, portanto, aquilo que eu posso ir buscar porque abriu ali um centro comercial, o que se pode buscar porque abriu uma nova unidade de saúde, por isso há novas necessidades, há novas escolas, como é que se organiza todo o processo de oferta para ir buscar esses potenciais clientes, sim, que também acho que o utente de transporte público tem que ser visto como cliente. Esse é todo um outro problema que nós nunca chegamos a abordar aqui, é que toda a parte do planeamento de transportes é um problema de uma complexidade muito grande e é preciso ferramentas automáticas para o ajudar a resolver. São problemas muitas vezes feitos de uma forma mais ou menos manual, mas os recursos são escassos. Estamos a falar de recursos que são viaturas, autocarros, tipicamente, ou metros, e os seus motoristas, que custam muito dinheiro. E por isso qualquer veículo mal utilizado, ou qualquer hora desperdiçada de um motorista, é um peso ou para a empresa, ou para o operador de transportes que está naquele momento a operar. Por isso, saber onde é que estão as pessoas é uma coisa, fazer alguma coisa com isso é uma coisa completamente diferente. Mas é um desafio, é sempre um desafio. E um desafio já agora extraordinário e muitíssimo interessante, ok? Pronto, é uma mensagem que gostaria de dizer. É um quebra-cabeças imenso, mas muito desafiante. E de enorme impacto potencial, não é? Exato, e de enorme impacto, sim. Nuno, peço desculpa, mas acrescento, por favor, complemento tudo que eu tenho, tudo que eu não disse. Eu vou pegar exatamente por palavras. Aliás, o Tiago pôs uma excelente questão, que é, conhecemos bem? Eu vou responder assim de forma taxativa, não conhecemos. Tínhamos a obrigação de conhecer? Sim. Tínhamos a obrigação de conhecer porque existem os dados. Eles existem. Conceptualmente, é relativamente fácil nós hoje conhecermos os que são os padrões de mobilidade. Ok? Tipicamente sobre os motivos, como a Teresa estava a referir, tipicamente o que se faz são efetivamente inquéritos. Portanto, utilizam-se metodologias declarativas. Eu posso dar-vos a minha experiência de todos os estudos que eu tenho de comparação entre o que são as declarações das pessoas na área da mobilidade e o que é a observação, ou seja, se eu observar efetivamente o que as pessoas fazem, estamos a falar do dia para a noite. Estamos a falar do dia para a noite porque as pessoas têm várias missões de mobilidade durante o dia que não se conseguem recordar. É um exercício de memória que o instrumento declarativo não comporta. Não comporta. Mas hoje é possível saber todos estes padrões. Agora, a Teresa colocou aqui uma questão que é fundamental, que é como é que eu ajusto a oferta de transporte. Quem já trabalhou em transportes sabe uma coisa, nunca vai haver um ótimo, porque estamos sempre a lidar estamos sempre numa situação de dilema. E a situação de dilema é, com os recursos que temos, eu destapo os pés de um lado para tapar as orelhas ou destapo as orelhas para tapar os pés. Isto vai existir sempre. E, portanto, é uma situação, a situação de dilema para planear a rede vai existir sempre. E por mais dados que tenhamos, mais informados, com certeza, mas vai existir sempre. O ponto aqui, e eu volto a reforçar, é um ponto de irmos mais além, de mudarmos os olhos e a forma como olhamos para o que é o serviço, enquanto serviço, do que é o transporte público. Por exemplo, todos nós sabemos que veio uma pandemia. Todos nós sabemos hoje em dia
porque já temos histórico quanto basta para dizer que houve uma diminuição de procura. Nós sabemos, inclusive, que, como é evidente, se olharmos hoje para o que são dados que são públicos, basta estarmos atentos, que isto mudou os comportamentos das pessoas. E daqui eu estar a reforçar novamente a ótica comportamental. Nós não sabemos se os comportamentos das pessoas se vão manter assim no médio prazo ou no longo prazo. Nós vemos que, por exemplo, do baseline do que era antes da pandemia, o acesso a locais de trabalho no distrito de Lisboa, neste momento temos uma diminuição de 20 pontos percentuais, não é 20% da população, atenção, e portanto estamos a falar do número índice, mas é uma grande diminuição, em oposição no distrito, tanto de Lisboa como no Porto, como maioritariamente Setúbal, foi onde passou a estar todos os dias mais gente em casa. E isto é importante porque houve uma alteração, mesmo que marginal, que não é marginal, não são franjas, houve uma alteração dos comportamentos das pessoas, do que era um comportamento absolutamente regular e até monótono, de alguma forma, para um comportamento mais heterogéneo. Nós não sabemos de que forma é que isto veio para ficar, durante quanto tempo irá ficar. Há outras realidades que nós não conseguimos prever. Nós não sabemos prever a economia a 3 anos, 4 anos, 5 anos e que impacto que isso vai ter na procura do transporte coletivo. Agora, eu acho que nós temos que mudar os olhos e olhar para a disciplina da mobilidade. Lá está, com vários olhos, como eu estava a dizer, e com uma dimensão comportamental. Porquê? O transporte coletivo e o transporte público são complexos. É uma realidade complexa. Para quem gosta de dados e de modelação, são a loucura, são do melhor que há, portanto, equipas, agarrem este tema, porque precisamos dos vossos olhos. Agora, há uma coisa é o que é o planeamento da oferta, outra coisa é o reflexo que o mercado-alvo tem dos transportes. E eu acho que há aqui, se eu me posicionar numa visão mais de helicóptero, os transportes têm um problema, eventualmente, se calhar vou cometer uma grande injustiça, de comunicação e de imagem. E eu, para comunicar a mensagem certa, para a pessoa certa, para o segmento-alvo certo, eu tenho que conhecer melhor a população. Eu tenho que sair do que é estritamente a mobilidade, que é o ato das pessoas se moverem e terem movimentos pendulares ou não, para perceber do que é o seu comportamento ao fim de semana, à noite, de todo um conjunto. Tenho que ser curioso, preciso dos tais olhos externos, preciso da tal juventude e irreverência das equipas que estão a participar para darem mais inputs. E a minha grande expectativa, e daí eu dizer que todas estas iniciativas são louváveis, é que precisamente destes olhos frescos, destes olhos diferentes, venham exatamente inputs, conhecimento, insights, que nos venham trazer valor acrescente. Porque, de facto, o transporte coletivo é e será sempre um grande, enorme dilema, dada a complexidade da própria atividade. Agora, sim, nós não conhecemos bem, temos a obrigação de conhecer, porque hoje temos os instrumentos, temos as competências, temos os dados e temos é que fazer as perguntas certas a estes dados que temos disponíveis. Muito obrigado, Nuno, muito obrigado, Teresa. Estas boas discussões acabam por ter uma parte sempre ingrata, que é o tempo, é o facto do tempo passar a uma velocidade descontrolada e desequilibrada face à importância do tema, portanto, vir a passar mais lentamente. Portanto, se me permitissem, eu fazia só aqui uma nota final. As equipas vão ter aqui um enormíssimo desafio. A boa notícia, como a Teresa há pouco referiu, é que o desafio existe em múltiplas frentes. Há tanto por fazer e tanto por pegar que é um desafio muito gratificante. Eu acho que este painel representa também bastante bem que este tipo de temática é tão multifacetada que precisa mesmo de olhos e lentes diferentes na sua análise, uma componente mais académica, uma componente obviamente governamental, alguém que consiga traduzir a componente académica com a componente prática do mundo empresarial, alguém que
tenha o ónus, mas também a honra de lançar projetos pioneiros e começar a testar na realidade. E a bem da verdade, bem, o meu papel aqui como moderador é também mais do que isso, porque o próprio operador, como há pouco a Teresa referiu, não só é aqui uma parte interessada, como também tem aqui algumas responsabilidades, nomeadamente não só como produtor de informação, como colocar a bom uso a componente de informação que tem, mas também os vários ativos tecnológicos que tem, do ponto de vista de sensorização. Há pouco a Patrícia falou na temática do 5G, portanto a componente de sensorização, informação, capacidade de processamento massivo de informação em tempo real. Eu diria que o operador, e nós em particular, tem a obrigação de tirar toda esta componente tecnológica da frente, endereçá-la, para podermos ter as boas reflexões, as boas análises, lá está, feita pelo mundo académico, governamental, e em todos os outros, e por todos os outros stakeholders. Eu não sei se algum colega queria dar, enfim, talvez uma mensagem final. O tempo, efetivamente já passámos aqui um pouco do tempo, mas acho que teríamos 1 minuto para cada colega, caso pretendesse. A Patrícia, se calhar, passava já. 1 minuto, sim. Não, eu tinha apontado, até decorrente da preparação, mas pontos importantes, fulcrais, que é a necessidade de encontrar soluções para todos nesta questão da mobilidade sustentável, porque temos uma população a envelhecer, temos diversas idades diferentes a utilizar a cidade, temos condições físicas diferentes a utilizar a cidade, temos outras condicionantes físicas, temos horários diferentes, ou seja, o sistema atual de transporte público não serve todos, muito aquém disso, e era, pronto, uma dos pontos que eu considero importantes é encontrar soluções inclusivas para todos. Outra é a questão da intermodalidade. Acho que também é um dos pontos fundamentais no desenvolvimento do transporte público, trabalharmos sem dúvida na melhoria da intermodalidade, na sincronização dos dados, na melhoria das condições físicas, das infraestruturas físicas, mas também da informação e dos pontos de apoio a essa intermodalidade. Uma terceira questão prende-se com esta, precisamente, do entendimento dos trajetos e das dinâmicas, que quer pela tecnologia que já existia, quer pela nova que vai aparecendo, quer ainda por outros fatores externos, como foi esta pandemia, as alterações vê-se que são muito dinâmicas e continuarão a ser. Eu, ainda no seguimento do ponto anterior, eu não concordo muito que já tenham sido introduzidas alterações de fundo. Acho que não perduraram, as que aconteceram durante o período mais drástico, enfim, não perduraram muitas, algumas sim, mas não de maneira geral. O que eu acho que aconteceu, e muito importante, foi a percepção por parte das pessoas da possibilidade de fruição da cidade de modos diferentes. Só a percepção dessa possibilidade acho que é de extrema importância. A fruição da cidade, a localização dos empregos, a localização das escolas, pronto. E nessa medida, e principalmente a análise crítica, a avaliação dos dados e da informação que temos, revela-se de extrema importância, no sentido, eu vou abreviar, eu acho que se podia estudar modelos de mobilidade que direcionem a evolução do transporte público, e não o contrário, não depois pormos o transporte público a funcionar em função das necessidades e face à pressão das necessidades. Agora, para isso realmente era preciso aproveitarmos esta oportunidade desta existência desta informação e encarar, era esse o aspecto, encarar a informação como uma infraestrutura para o transporte público e para outros temas também, mas
não só a infraestrutura rodoviária física, mas realmente perceber a importância que tem percepcionar a informação e a avaliação crítica da informação como uma infraestrutura de suporte ao transporte. Acho que passei 1 minuto. Muito obrigado, Patrícia. Não sei, Nuno? Uma coisa muito rápida, que eu queria apelar a todas as equipas que, entre os diferentes temas, que abraçassem este tema. É dos temas mais desafiantes, é onde está a maior complexidade e também é onde vão tirar melhor resultado. É um tema absolutamente central, como a Teresa disse, porque a solução é transporte público. É um tema central com impactos económicos, ambientais, sociais tremendos. Portanto, é uma causa, mais do que um tema, é uma causa. E depois, só queria desejar um bom trabalho e divirtam-se, fundamentalmente divirtam-se. Tiago? Sim, só bem para terminar, também desejar boa sorte às equipas nos próximos dias, que vão ser muito intensos. Deixava aqui um desafio, realmente isto é um tema muito complexo. Há aqueles que não são utilizadores do transporte público, questionem-se porque é que não são porque é que não são utilizadores. Quais é que são os fatores que os levariam eventualmente a mudar? Não se esqueçam que o sistema de transportes deve ser visto de forma integrada, exatamente como a Patrícia disse. Nós temos várias formas de nos mover sem ser com o automóvel. Temos os autocarros, temos os metros, temos a micromobilidade. Eu sei que isto depois faz parte de outro tema, de outro painel, mas eu acho que isto tem que ser sempre visto de forma integrada. Questionem-se, façam perguntas parvas, porque só assim é que vão arranjar soluções giras. Se perguntas parvas, vamos chegar sempre à mesma informação. Também não se esqueçam que, e acho que é um aspecto que os operadores também têm que melhorar, é que muitas vezes os operadores comunicam para dentro, para os seus próprios utilizadores, e esquecem-se que deviam estar a comunicar era para fora, porque já estão lá dentro, já decidiram estar lá. Pronto. Eu como sou um utilizador híbrido de transporte público, uso essencialmente transporte público, mas uso transporte privado, há um aspecto que me irrita bastante nos transportes públicos, que é, muitas vezes, é a imprevisibilidade do serviço. Muitas vezes os horários não são cumpridos e o utilizador muitas vezes não sabe porquê, não sabe quando é que vai passar o autocarro. Eu acho que isso é um dos aspectos mais negativos da utilização do transporte público, mas não se esqueçam que mudança sustentável não é só autocarros, não é só comboios, é também em bicicletas, é andar a pé, é andar de trotinete. Há uma míriade de opções e pronto, boa sorte. Estou curioso de ver o resultado. Acho que vou ter a oportunidade depois de ver o resultado. E boa sorte e obrigado por assistirem à nossa participação. Muito obrigado, Tiago. Teresa, não sei se quer fazer alguma nota final. Também só, não, acho que os meus 3 colegas de painel disseram tudo o que era importante. Apenas dizer tudo o que for diminuir ou reduzir o atrito entre o cidadão e o transporte público, qualquer solução que de alguma forma diminua um pouco o atrito, seja na aquisição do bilhete, na avaliação do bilhete, na aquisição da informação, na confiança que se tem no serviço, tudo que diminua um bocadinho o atrito é uma contribuição excelente. Por isso, desejo a todos que se divirtam muito, como estava a dizer o Tiago, que façam muitas perguntas parvas, que se riam, que discutam, que se zanguem e que nos ajudem. Pronto, nós estamos aqui a precisar dessa ajuda vossa. E muito obrigada por este painel, gostei muito. Muito obrigado. Resta-me a mim fazer aqui o agradecimento final, pronto, à Teresa, à Patrícia, ao Tiago e ao Nuno. Muito obrigado por esta muito boa discussão. Só tenho pena de não ser física e mais alargada. Estenderia também os agradecimentos aos organizadores, à LTP Labs e à Porto Business School, aos parceiros sociais, ao CEIA, à Câmara de Matosinhos e aos parceiros tecnológicos, à Google Cloud, que falámos há pouco da componente tecnológica e, portanto, até que a componente tecnológica é um enabler. Pronto, estendia também os desejos de boa sorte às várias equipas que os meus colegas já colocaram. Boa sorte a todos, divirtam-se e até breve. Muito obrigado. Obrigada e até breve. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.